Boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. A gente sempre na correria aí, eu estou quase alternando um culto sim, um culto não, mas eu estou indo em cultos todas as semanas, né? Este mês mesmo a gente tem um tanto de viagem aí para fazer. Vamos compartilhar alguns de nós em outras congregações aqui em Uberlândia mesmo. Então é legal a gente ver assim, esse movimento de Deus, né? Tudo que Deus tem feito no nosso meio como ministério. E é por isso que o Guilherme, até falando aqui sobre a conferência, a gente tenta colocar um pouco de peso na participação de todos nós, no que a gente faz junto como ministério. São só 2 eventos do Ministério Sal da Terra no ano, né? O primeiro é esse agora, que é essa conferência aberta para todo mundo, e o segundo é um retiro para pastores e membros de conselho, que acontece no segundo semestre. São só 2 agendas. Todo o restante do tempo a gente precisa de esforço para a gente estar junto, né? E, meus irmãos, o nosso ministério traduz, de certo modo, aquilo que nós temos recebido da parte de Deus como responsabilidade de compartilhar no tempo em que a gente está vivendo com todos aqueles que não apenas professam a nossa fé, mas todos aqueles que anseiam aprender alguma coisa a mais de Deus. O incrível é que, geralmente, as expressões religiosas, elas costumam ser arrogantes ao ponto de achar que a sua maneira de viver a fé tem alguma coisa que as outras não têm. E eu acho incrível como o Ministério Sal da Terra vive no meio de um povo onde essa arrogância não é muito nosso foco, não. Eu diria que nós estamos dando mais do mesmo. E o que a gente tem tentado chamar a atenção das pessoas é sobre como as coisas mais simples são extremamente decisivas na nossa jornada. Às vezes nós é que estamos buscando uma sofisticação da nossa relação de fé, e a gente está fazendo isso por razões secundárias, razões que não deveriam ocupar o nosso esforço, não deveriam ocupar a nossa maneira de tentar buscar Deus, porque, na verdade, isso também é uma projeção de algo que eu estou querendo receber da parte de Deus. Então é legal que nós, como ministério, temos tentado trabalhar na simplicidade. E sobre essa questão da simplicidade, né? O Guilherme já leu o texto aqui, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia de novo aí em Lucas capítulo 16. Nós vamos falar hoje sobre fidelidade e sobre um conceito que a gente já repetiu aqui dezenas de vezes. O Guilherme colocou também no Instagram lá do Manifesto uma pesquisa, uma enquete, para ver, e aí, gente, Deus está querendo te fazer feliz segundo o seu conceito de felicidade? Foi mó furada essa pesquisa, todo mundo respondeu, não. Deus não tem compromisso com o seu conceito de felicidade. Eu acho que nós já repetimos isso aqui tanto, né? Que já vai virando um mantra entre nós. Deus não tem compromisso com o nosso conceito de felicidade. A felicidade que Deus deseja para nós é segundo a vontade dEle. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa desejar para nós mesmos, né? Mas eu gostaria de esmiuçar isso um pouco mais, meus irmãos. A gente pensar sobre o que significa a felicidade nos nossos dias, nas nossas experiências religiosas, e sobre como essa fidelidade está atrelada a essa ideia da simplicidade, a simplicidade que Deus tem nos chamado para viver como uma das expressões da Igreja de Cristo na cidade de Uberlândia, no Brasil, tentando acrescentar a todos aqueles que são de Cristo, são de Deus, ou aqueles que querem conhecer mais sobre Cristo, a respeito desses fundamentos que fazem toda a diferença na vida da gente. O Guilherme leu o texto aqui, gente, Lucas 16, ele leu o verso 10, né? E eu gostaria de ler o verso 9. O verso 9 é um texto que eu já vi muita gente questionando aqui e fazendo uma série de perguntas sobre o porquê que esse texto faz uma afirmação tão ousada, né? Esse versículo 9, ele é o final de uma história que Jesus está contando. Jesus conta a história de um sujeito que tinha lá o seu patrão, e ele, no final das contas, estava devendo muito para o patrão dele, a ponto de que ele poderia ser preso por conta disso. No sistema ali de Israel, no tempo de Jesus, você se tornava escravo da pessoa que você deve alguma coisa, até que você pagasse a dívida. Então você pagava com a sua própria vida. Mas se a dívida fosse impagável, tinha 2 jeitos. Ou você se tornava escravo pelo resto da vida, ia sua família no rolo, virava uma bagunça danada esse negócio. Ou então você ia preso.
No final das contas era assim que terminava. A cadeia nem tinha muita superlotação, porque no geral era sempre duas penas: ou você vai pagar a sua dívida, ou você vai morrer. Então a superlotação lá era quase nenhuma, tinha muito espaço na cadeia, cabia quantas pessoas fossem necessárias. Esse cara aqui, a gente começa a ver que ele está sendo acusado de não apenas dever ao seu patrão, mas de ter gasto os recursos que pertencem ao seu patrão de maneira fraudulenta. O patrão aqui já nem tem apenas interesse de que ele pague aquilo que ele deve. Ele quer meter esse cara na cadeia mesmo, e a vida dele na cadeia vai ser extremamente curta. Então o que acontece com esse cara? Ele pensa: olha, eu preciso dar um jeito aqui na minha correria. E aí ele procura então todos aqueles que devem alguma coisa para o seu patrão, e ele negocia de maneira fraudulenta um desconto para toda a galera. Ele vira para cada um que está devendo para o patrão dele e fala: quanto que você está devendo para o meu patrão? Eu estou devendo 100, então 50% de desconto para você. O outro: eu devo 200, 50% de desconto, e sai dando desconto daquilo que não é dele. E por que ele está fazendo esse tipo de coisa? Porque ele pensa assim: o meu patrão, ou ele vai me mandar para a cadeia e eu vou acabar sendo morto, ou eu vou acabar sendo preso e vou ter que pagar aquilo que ele conseguir descobrir que eu desviei, que eu roubei. Mas no final das contas, o pior de tudo é que eu estou acostumado a ser mordomo de um homem que possui muitas posses, e mesmo que depois que eu pague toda a minha dívida eu esteja livre, eu vou viver na pobreza. Porque quem vai dar emprego para um cara que não consegue ser fiel naquilo que é o seu trabalho, naquilo que lhe foi dado como responsabilidade? Então ele tem essa ideia genial, ele fala: eu vou ficar amigo daqueles que são os devedores do meu patrão, e aí então eu vou ter moral com a galera. Aí Jesus termina então essa história toda, no verso 8 ele ainda fala, né? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas têm uma criatividade para tentar resolver os seus problemas que é impressionante. Mas aí no verso 9, Jesus fala aqui com toda ironia. E às vezes a gente não pega essas coisas, meus irmãos, por falta da gente tentar ver o contexto em que cada uma dessas passagens se apresentam, né? Então o nosso plano de leitura traz como proposta que a gente não leia apenas pequenos trechos isolados, mas que a gente leia os textos todos para a gente entender isso daí. No verso 9 Jesus diz assim: eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: é isso aí, resolve o problema de vocês com o dinheiro que vocês conseguiram fraudulosamente, e aí, na hora que for a hora de você prestar contas da sua vida, chama os seus amigos, para ver se eles vão receber vocês nos tabernáculos eternos. Chama essa turma aí, para ver se eles vão dar um jeitinho de você entrar no céu ou não entrar no céu. Então, meus irmãos, a gente vai vendo que Jesus aqui está pegando no pé com relação a essa questão da coerência, essa questão da fidelidade. E aí o verso 10 diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Meus irmãos, a história das religiões sobre a face da terra é sempre algo que a gente vai vendo que tem mais ou menos a mesma construção. É sempre um indivíduo que reconhece a sua finitude diante de algo maior, e aí então ele, se relacionando com esse algo maior, ele tenta fazer alguma coisa para obter o favor de quem é mais poderoso do que ele. Essa é a história de praticamente todas as religiões. E curiosamente, a fé judaico-cristã, ela vem quebrando um paradigma com relação a isso, de uma maneira inédita, de uma maneira que você não vai encontrar na humanidade outra expressão de fé que esteja de uma maneira tão ousada, tentando mudar a natureza do relacionamento do homem com o divino. Não há, meus irmãos, não há. Toda religião é um ser finito que está precisando de alguma coisa, ou que reconhece as suas mazelas, aí ele chega diante desse ser superior e ele fica pensando: o que é que eu tenho que fazer para que eu consiga agradar a esse Deus, ou a esses deuses, ou ao que mais o ser humano for capaz de imaginar.
Tem até uma frase que os crentes sempre falavam, que eu sempre achei esquisita, né? A galera falava assim, quando eu cheguei na igreja eu ouvia muito isso. Falava assim, existe um vazio dentro do homem que é exatamente do tamanho de Deus. Eu falava, ué, por uma questão de lógica, se tem um vazio dentro de mim que é do tamanho de Deus, então eu sou maior que Deus, né? E às vezes é isso mesmo que a gente inconscientemente pensa. Deus se torna uma projeção de alguma coisa que a gente está tentando se relacionar na perspectiva de preencher alguma coisa que está faltando em mim, ou trazer algum benefício que eu estou buscando. Enquanto que, na verdade, a proposta do Evangelho de Jesus, através de toda essa história da fé judaico-cristã, ela, na verdade, não está tentando resolver esse tipo de problema na nossa jornada. E a nossa crise de espiritualidade vem exatamente por conta disso, porque é instintivo que todos se curvem, se ajoelhem, reverenciem aquele que é mais poderoso do que você. É instintivo. Eu falo para as pessoas que você vai chamar de Senhor, basicamente, só 2 tipos de pessoas, e em circunstâncias muito específicas. Ainda mais hoje que a gente perdeu o respeito, a gente já vê uns velhos, já chama o velho de velho, né? Ô velho, sai da frente. Você buzina porque o velho está andando devagar, fala, sai da frente, velho. Agora, tem 2 pessoas que você vai chamar de Senhor em toda e qualquer circunstância. Uma delas é a polícia quando você não pagou o IPVA. E aí ele te para, a hora que ele vem falar com você, você fala assim, bom dia, Senhor. Eu acho que se você chamar ele de Senhor nessa circunstância, o cara já fala, esse está devendo alguma coisa. Porque quando você está com os impostos em dia, mano, a gente fica arrogante. Porque a gente pensa, esse cara não tem poder sobre mim. Não é engraçado isso? Bom, segunda circunstância, quando o cara vem te assaltar e ele está armado. Inverte, né? Ele chega para você e te chama de vagabundo. E você concorda, porque você fala assim, não, senhor. O cara fala, passa o celular aí, vagabundo. Ele que está te roubando e você que é o vagabundo, né? E você ainda vira e fala assim, não, senhor, calma, senhor. E passa o celular para ele. Então é instintiva essa relação, onde você se coloca diante daquele que você pressupõe ser mais poderoso que você, e você se curva, você reverencia, porque você está com medo dessa pessoa. Ou você está tentando obter algum favor, alguma graça dessa pessoa. A fé judaico-cristã veio para quebrar esse paradigma de uma maneira assim definitiva. O nosso Deus, o Deus que está revelado nas Escrituras, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode ser visto pela pessoa de Jesus Cristo, né? E que foi testemunhado não apenas pelos apóstolos, mas também pelos pais da igreja e por todos aqueles que registraram tudo que nós temos aqui hoje como livro sagrado, né? Para que a gente saiba a respeito da igreja, da fé, de quem é Jesus, da Trindade, de todos esses paranauês aí. Este Deus, meus irmãos, ele tem um propósito para a existência do ser humano que é bem diferente do que aquilo que todas as religiões apresentam para os seres humanos. Deus não tem interesse em fazer com que a gente se ajoelhe de maneira reverente apenas pelo terror da sua presença ou do seu poder. Porque se Deus tivesse esse interesse, a única coisa que ele precisava fazer para conseguir devoção instantânea era aparecer pessoalmente. Inclusive ele nem faz isso porque seríamos consumidos pela sua presença. Pois não pode a gente, como sombras no meio de toda a criação, nós somos sombras, nós somos passageiros, nós somos projeções da luz, que na verdade são apenas temporárias. O que vai acontecer é que Deus já estava aqui antes da gente estar, e nós passaremos e Deus permanece. Deus é eterno. No final das contas, se Deus brilhar a sua luz com toda a intensidade, a gente desaparece. Como uma sombra agora que teve a infelicidade de encontrar com o sol do meio-dia. Então, meus irmãos, Deus, se quisesse apenas que a gente se curvasse, a única coisa que Ele precisa fazer é mostrar a cara dEle. E isso faz muito sentido. Você já pensou que se Deus, ao invés de ficar mandando as pessoas pregarem Jesus, a igreja fazer missões, que é o que foi compartilhado aqui, que é o grande tema, né, daquilo que nós estamos trabalhando esse ano como ministério. Se Deus, ao invés de fazer isso tudo, Ele só mostrasse a cara,
acabou todos os problemas. Tem gente que acha que Deus está numa briga com o diabo e que no final Deus vai pegar o diabo pelo colarinho e fazer com que ele se ajoelhe e reverencie o poder e a autoridade de Deus. E o mais interessante é que quando você começa a ver toda a Escritura, e você vê isso de uma maneira muito explícita, inclusive lá no livro de Jó, você vê que o próprio diabo já se curva diante de Deus antes de qualquer coisa. O diabo não tem uma crise necessariamente com o poder de Deus. O diabo não tem isso na Escritura, meus irmãos. Ele não tem a prerrogativa de tentar destruir Deus. O diabo não é o inimigo da pessoa de Deus, na maneira que muitas vezes as pessoas têm imaginado. Onde você fica achando que o diabo, no final, vai sair no pau com Deus, e aí ele acha que ele vai ganhar, embora a gente já sabe que não vai. A crise do diabo é com a vontade de Deus. Porque Deus, tendo uma vontade explícita, que muitas vezes não faz sentido para o diabo, exatamente por conta da sua limitação de tamanho, ele não consegue pensar, imaginar, entender todos os desígnios de Deus. Deus, gente, passado, presente, futuro, para ele é uma só coisa. Então, às vezes a gente está indo lá buscar o leite e Deus literalmente não só já está com o queijo, como já está comendo o queijo. E é difícil demais nós, seres finitos e limitados, tentarmos nos relacionar com Deus que possui essa natureza. Agora, o próprio Satanás, que é de uma natureza espiritual, que consegue estar na presença do Senhor, embora não comungue mais de sua natureza, por desprezar a vontade de Deus, ele não alcança um tanto de coisa que foi dado a nós, seres humanos, o privilégio de entender. Eu estou explicando no microfone, Satanás está ouvindo, e ainda assim ele não entende o que a gente está falando aqui, porque isso não lhe foi concedido. E o que não lhe foi concedido? O que não lhe foi concedido é a capacidade de perceber que o propósito de Deus sobre a face da terra não é resolver os problemas existenciais da criação. Não é fazer com que as nossas dívidas no banco sumam, não é fazer com que a gente consiga emagrecer o tanto que a gente acha que tem que emagrecer, ou engordar, porque cada um tem uns problemas diferentes, não é a gente conseguir fazer com que aquela pessoa chata, que nós somos obrigados a ser parentes, se tornem pessoas legais e agradáveis agora. Deus não está interessado necessariamente em resolver os nossos problemas conjugais, Deus não está interessado em fazer com que a gente se torne celebridades na internet, ou gente que tem um carro zero. Tudo isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. A vontade de Deus é de outra natureza. Então Deus vai permitindo que um tanto de coisa vá dando errado, porque a ambição de Deus transcende essa natureza dos problemas que a gente enfrenta. E se a gente tentar misturar aquilo que é essa vontade de Deus para nós, com aquilo que instintivamente toda religião busca na relação com Deus, o que vai acabar acontecendo é que a gente nunca vai chegar ao entendimento maduro que nós deveríamos chegar. E esse entendimento, meus irmãos, é que Deus, muito mais do que a nossa felicidade, Ele está interessado na nossa fidelidade. E por que isso? Porque a felicidade está atrelada à circunstância. A felicidade está atrelada às condições. É muito fácil a gente ser feliz quando tudo está dando certo. No acampamento do ano passado, nós levamos aquela lona preta lá, jogamos 5 tubos de detergente, jogou água, e aí a gente estava disputando quem saía da lona no final mais. Uma coisa totalmente imbecil, infantil, saímos de lá tudo dolorido. Eu, como não sou criança mais, já tenho o peso dos anos, no outro dia, meus irmãos, doía tudo. Meu corpo estava todo dolorido, porque a gente não quer sentar e descer, a gente quer vir correndo e pular e ver até onde vai. Se naquele momento você entrevistasse qualquer um desses feridos, quebrados, machucados, ralados, sujos de tudo que você imaginar, e perguntasse: você é feliz? O cara diria com certeza: eu sou feliz.
Por quê? Porque é circunstancial. Naquele momento não tem como não ser feliz. O meu filho, quando a gente estava descendo naquela lona, no acampamento, ele virou para mim naquela hora, ele chegou em mim e falou assim: pai, ano que vem o acampamento tem que ser aqui de novo. Falei, agora eu estou entendendo. E eu fico muito satisfeito de saber que o meu filho experimenta de momentos de felicidade num lugar que nós já passamos por tantas experiências, já fizemos isso. Já tivemos êxtases, tanto na diversão quanto no nosso tempo de comunhão e de culto a Deus, onde às vezes Deus moveu o sobrenatural no meio do culto, de uma ministração, e a gente teve experiências maravilhosas. Mas tudo isso, meus irmãos, é circunstancial. Essas coisas vêm e vão. Essas coisas é o que toda proposta religiosa oferece para você. Vem para cá, porque aqui você vai se sentir bem. Vem para cá, porque aqui você vai ser feliz. Só que esse ser feliz é não apenas um ponto de vista, como também é algo que não se sustenta ao longo de uma jornada que muitas vezes vai ser difícil. Vai ser difícil. E aí não adianta pensar positivamente, não adianta decretar a vitória em nome de Jesus, porque Jesus não tem compromisso com o seu conceito de felicidade. Jesus tem compromisso com a vontade dele, a vontade que Satanás não consegue conceber, e toda vez que a gente também não se relaciona com a vontade, a gente quer se relacionar só com o poder, a gente se tornou muito mais igreja de Satanás do que igreja de Cristo. Então é sutil. Às vezes a gente tem medo do cara que anda com a camiseta do Dayside na rua. A gente já foi dessa turma, então a gente sabe como é que é. Né? Dayside é uma banda do Satanás. É porque as letras são muito profanas, falam mal de Deus. Aí o cara está com a camisa do Dayside na rua, e aí a gente tinha aquele estereótipo que você olhava e falava assim: ah lá, ó, satanista. E é desse buraco que nós viemos. Então você imagina que Deus nos alcançou enquanto a gente estava, era nesse lugar. A gente continuou ouvindo o mesmo tipo de música. A gente deu uma peneirada, porque eu não consigo ter paz ouvindo uma música que fala mal de Deus. Eu consigo ouvir uma música de um ignorante que não consegue conceber a ideia de Deus. Porque aí ele é ignorante, o erro é dele, não é meu. Agora, uma letra que profane minha fé, desculpa, eu não consigo. Tem banda de hard rock que eu não consigo ouvir por causa disso, gente, é incrível, né? O funk é profano em muitas circunstâncias, né, gente? Dá para fazer uns funk melhor? Dá. Mas morreu o cara que gravou a música da Jennifer lá, que foi o hit do carnaval do ano passado, né? Aquela música era legal, gente. Perto das que fizeram sucesso esse ano, pelo amor de Deus. Mas então, vinha o cara lá com a camisa do Dayside, todo mundo falava assim: ah lá o satanista. Ah lá o cara, ó, que odeia Deus. Esse cara é perigoso. E nós que viemos desse meio, a gente sabe como funciona. Que, na verdade, a maioria eram pessoas inofensivas. Eram pessoas que gostavam da música, que gostavam da fraternidade que havia entre o grupo que curtia a música. Pessoas amorosas. Pessoas, muitas vezes, que amavam seus pais, eram fiéis às suas namoradas, coisa que às vezes até na igreja a galera está tendo dificuldade de viver. Nós vimos isso porque nós viemos desse meio. Muita gente que não usava droga, porque falava: não, eu quero cuidar da minha saúde, embora a gente era taxado, colocado tudo no mesmo pacote, né? Como, esse bando de gente aí, esses maconheiros, lá. É assim que a coisa funcionava. O verdadeiro inimigo de Deus é aquele que quer se relacionar com o poder de Deus, mas quer negar a vontade. É a posição que Satanás ocupa. E nós, meus irmãos, se a gente ficar na imaturidade de querer ser feliz numa relação com Deus, sem entender qual é o interesse, qual é a vontade de Deus para nós, a gente consegue ficar tão perto quanto Satanás de sermos inimigos do Senhor. Então eu não tenho medo do cara que não conhece Deus e que vive de uma maneira profana, seja no aspecto religioso, seja no aspecto moral. Honestamente. Eu não tenho medo até mesmo do criminoso. É óbvio, eu não quero ser assaltado, eu não quero ser morto nem nada do tipo, eu não estou procurando isso. Mas em termos espirituais, não é esse tipo de gente que me preocupa. As pessoas que a gente deve realmente se preocupar
são aqueles que dizem ser de Deus, dizem querer andar com Deus, dizem fazer parte da igreja de Cristo, mas essas pessoas não comungam com a vontade de Deus. Estes, meus irmãos, são o grande problema. Então, a felicidade, ela é algo circunstancial. E a vontade de Deus para nós é que nós sejamos pessoas que sejam encontrados não apenas em determinadas circunstâncias, satisfeitos com a jornada que nos foi proposta. O que Deus deseja para nós é que nós sejamos como Cristo Jesus. E Cristo Jesus, a palavra que define de maneira mais completa quem Jesus é fidelidade. Jesus é fiel à vontade do Pai, ao desejo do Pai, aos interesses do Pai, a ponto de que Jesus abriu mão da sua própria vontade para que a vontade do Pai pudesse prevalecer. E muitas outras pessoas na história dos evangelhos trazem o mesmo testemunho. Eu falei sobre isso acho que nas primeiras semanas de janeiro aqui. Um dos textos que a gente havia lido, até porque hoje é Dia Internacional da Mulher, né? Aquele texto tinha que estar aqui hoje talvez, né? A gente leu sobre quando aparece lá um anjo para Maria e fala que ela vai conceber do Espírito Santo. Uma história super maluca. Aquela história que, se é para mim que aparece, eu gritava truco, eu saía correndo. Eu pensava tudo, menos que esse negócio faz sentido. E a resposta da Maria naquela circunstância, mesmo a proposta sendo muito absurda, foi: faça-se assim como o Senhor deseja. Eis aqui a serva do Senhor. Então, gente, olha que coração alinhado com o quê? Com a vontade de Deus, com o poder. Experimentou do poder de maneira lícita, graciosa. Maria não foi uma mulher qualquer, exatamente por conta dela entender que o mais importante é ela ser fiel para com a vontade do Senhor. Agora nós, meus irmãos, quantas vezes a gente está buscando apenas uma relação com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus pode resolver para nós, os galhos que Deus pode quebrar para nós. Então Deus não está aqui para resolver os nossos problemas. E quando a gente vê aqui no verso 10 dizendo: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito, entenda que Jesus não está falando de dinheiro, Jesus não está falando do jeito que você administra os recursos do seu patrão, Jesus está falando sobre uma questão de natureza. Ele deseja que nós nos tornemos pessoas fiéis como Jesus é. Jesus é tão fiel, mas tão fiel, que ele ousa dizer que você, se quiser ver o Pai, é só olhar para ele. E o Pai concorda com essa afirmação. O Pai faz questão de não mostrar a cara em nenhum momento da Escritura. Ninguém nunca viu Deus. Não, mas e Moisés lá? Então, dá um spoiler para você. Ninguém nunca viu Deus. Mas aí algumas pessoas tiveram o privilégio de topar com Deus. Então você vai descobrir que esse Cristo que a gente está lendo esse ano no nosso plano de leitura do Novo Testamento, esse Jesus que, embora nasceu de maneira visível há 2000 anos atrás, ele é anterior a todas as coisas, e é exatamente a cara dele que apareceu em todo o Antigo Testamento quando ele se relacionava com o homem. Toda vez que Deus falou com o homem, ele falou através do Filho. E isso para nós, meus irmãos, já faz com que a gente tenha que reler um tanto de texto, né? Falar: caramba, então Deus estava ali falando com Moisés, a voz que Moisés era capaz de ouvir era o próprio Cristo, com Adão e sei quem lá mais você conseguir imaginar, com os profetas. Pois é. Então Jesus está trazendo isso tudo. O Pai não precisa fazer adendos naquilo que Jesus fala, porque ele olha para o Filho e pensa: o Filho é a expressão da minha vontade. Tudo que eu quero está na pessoa de Jesus. E é por isso que Jesus assume a responsabilidade, encarna, vem em forma carnal, passa pelo processo de nascer de maneira limitada, como qualquer um de nós, para que ele possa literalmente esfregar na nossa cara qual é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, meus irmãos, não é apenas problemas resolvidos. A vontade de Deus é que haja em nós esta consciência de fidelidade. Porque se a felicidade é circunstância, a fidelidade é natureza. Deus não está preocupado
com o que a gente faz, Deus está preocupado com quem a gente é. A religião é comportamental e é por isso que ela castra as pessoas. Por isso que ela é um fardo insuportável. E quando o cara vai para essa experiência religiosa, que fica castrando ele, limitando ele nas suas liberdades, o dia que ele estiver por aqui, o que ele faz? Ele troca de religião. Ele procura uma outra igreja, uma outra expressão que é menos desconfortável do que foi a anterior. Algumas pessoas são meio masoquistas. O cara gosta de apanhar. Tanto que é por isso que mudar de igreja é sempre um desafio. Eu já vi gente, por exemplo, que fala assim: eu era da Assembleia, aí eu tive um problema lá, eu mudei de igreja e agora estou tendo o mesmo problema. Falei: você foi para qual igreja? Eu fui para Quadrangular. Falei: irmão, você teve problema numa igreja pentecostal e foi para outra igreja pentecostal. Ou então o cara fala assim: não, eu era batista, aí eu tive um problema na igreja, eu mudei de igreja. Você foi para qual? Para outra batista. Ou eu era batista, fui para presbiteriana, da presbiteriana fui para batista. Mas no geral a gente repete alguns ciclos. A gente passa por uma experiência ruim, que Deus não tem nada a ver com isso, é a gente mesmo que promove as experiências ruins, e o que a gente faz? A gente repete uma experiência ruim. Do mesmo jeito que eu já mandei um tanto de gente que saiu da Assembleia para a presbiteriana, eu já mandei gente que saiu da presbiteriana ir para a Assembleia, viu? E a gente já testemunhou aqui entre nós que houve pessoas, no começo daquilo que foi o manifesto, que não podiam mais congregar com a gente. Gente que teve que ir para a igreja tradicional, que hoje está andando de paletó e gravata até hoje. Passou 20 anos, o cara está até hoje lá. É o remédio de Deus para cada um de nós, segundo a dose exata que cada um precisa. É a igreja de Cristo, meus irmãos. As nossas experiências ruins não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas a gente tem a tendência de repetir algumas coisas que vão dando errado. Então, enquanto alguns procuram uma outra experiência que dói menos, tem outros que parece que sempre vão procurar uma experiência que dói o mesmo tanto. Por quê? Porque a gente é masoquista, a gente gosta de sofrer. Tem gente que às vezes não adapta a viver entre nós, porque fala assim: não, vocês pastores dessa comunidade, a coisa aqui é solta demais. Ué, como assim? Ué, ninguém foi me procurar para saber como eu estou, mas na verdade ele não queria que alguém soubesse como ele está. É para ficar cerceando as liberdades da pessoa. Galera, quando eu fui para o Sal da Terra, aconteceu uma coisa muito engraçada, que o manifesto ainda não existia de maneira organizada, a gente congregava todo mundo lá na Avenida Goiânia, né? Que essa congregação era filha daquela e tal. E eu me lembro que a pergunta que todo mundo fazia na época é a seguinte: cara, você foi para uma igreja grande, cheio de mina dando sopa, tudo nós solteiros, 20 e poucos anos de idade, e lá pode namorar, velho. Olha que bênção, né? E aí, velho? Falei: e aí o quê? E aí, mano? Como é que vai ser o esquema? E eu ficava pensando: gente, que coisa idiota esse tipo de pensamento. Vou falar um negócio para vocês. Eu tentei burlar algumas das regras que impuseram na minha vida durante muitos anos da minha experiência de fé. Mas quando eu cheguei no Sal da Terra e eu perguntei sobre isso, eu falei assim: como é que é o lance de namoro aqui, essas paradas? Aí sabe o que me falaram? Falaram assim: olha, aqui é o seguinte, tudo que você fizer de errado, você vai prestar contas para Deus. Aí ficou caro. Porque quando eu tinha que prestar contas para alguém, era fácil demais. A única coisa que eu tinha que fazer era passar a perna em alguém. Principalmente quando a opinião ou a regra que esse alguém tentava impor sobre mim era fruto até de amor, mas não necessariamente de algo que a gente possa encontrar na vontade de Deus para nós. Então eu nunca tive crise, meus irmãos. Eu confesso que eu nunca fui oprimido pela igreja, eu não tenho ranço nenhum de nenhum outro tipo de experiência que eu passei. Mas quando disseram para mim que agora eu ia ter que me ver com Deus, eu confesso para vocês que eu dormi pior daquele dia em diante. Porque tudo que eu ia fazer na minha vida agora, eu falava assim: caramba, Deus está vendo. Antes parece que Deus não estava vendo. Esquisito isso, né? E isso, na verdade, é fruto, então, da nossa imaturidade. Da nossa imaturidade, porque a gente não percebe que estas coisas que a gente está vivendo de natureza comportamental, elas são circunstanciais. E se é circunstancial, está ligado à felicidade.
enquanto que Deus está preocupado com as questões de natureza, as questões que envolvem a fidelidade. Na sua luta contra aquele seu pecado de estimação, sabe por que a gente muitas vezes tropeça e vive em dificuldades, não consegue superar coisas que outras pessoas aparentemente tiram de letra e a gente fica lá patinando. Pode ser o pecado que for, meus irmãos. Sabe por que isso? Que a gente está achando que o erro é o problema. A gente está achando que o nosso vício é o problema. A gente está achando que a nossa atitude feita de maneira repetitiva é o problema. E Deus está olhando para você, fazendo aquele face palm assim, falando assim: meu filho, se eu quisesse tirar o problema de você, eu estalava os dedos e o seu problema sumia. E no entanto eu não estou fazendo isso. Então por que você está ansioso, desesperado com uma coisa que eu, sendo poderoso para resolver na sua vida, não estou? Então o que Deus está querendo resolver? As questões de natureza. As questões comportamentais não serão poderosas o suficiente para mudar a nossa vida segundo aquilo que o Evangelho deseja. O que realmente muda a nossa vida é nós recuperarmos agora essa consciência, isso é algo profundamente espiritual, de natureza. Nós sermos fiéis a Deus e a sua vontade, como Cristo é fiel. Aquele que entender a vontade de Deus, e entender quem Deus está dizendo que você é. Mas eu estou olhando no espelho e eu não consigo ver o que Deus está dizendo. Você vai olhar para o espelho então e vai dizer: se a palavra de Deus está dizendo que eu sou, mesmo eu olhando no espelho e não vendo, eu creio no que Deus está dizendo. Porque a palavra de Deus é mais verdadeira do que o que os meus olhos são capazes de perceber. Esse é o grau de maturidade que nós estamos buscando, meus irmãos. É o grau de maturidade que vai trazer a nós libertação de tudo que tem nos aprisionado. É o que vai resgatar em nós a nossa natureza que nos foi dada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Fomos reavivados, ressuscitados no nosso espírito pelo sacrifício de Jesus. Então eu não preciso me preocupar necessariamente com aquilo que eu faço, eu preciso me preocupar com as questões de natureza, ou seja, quem eu compreendo que eu sou. Sabe por que isso é o grande pulo do gato aí na nossa jornada? Porque uma vez que você compreenda de maneira inequívoca que aquilo que Deus está dizendo a seu respeito é a verdade, mesmo que seja em detrimento do que você vê ou do que você sente, você não conseguirá mais ir contra a sua própria consciência. Então o que nós estamos tentando viver como igreja, meus irmãos, é nos estimular mutuamente a que a gente conheça a vontade de Deus e que a gente se pressione para que essa natureza que nos foi dada seja verdade em cada um de nós. Aí naturalmente as nossas práticas vão mudar, a gente vai compreender que não somos mais escravos do pecado, o pecado vai se tornar meramente um acidente na nossa vida. A religião por si só, as propostas religiosas, onde a gente está buscando só um contato com o poder de Deus, elas sempre vão se apegar a questões comportamentais. E na boa, gente, você está precisando de regra? O Antigo Testamento tem mais de 600 mandamentos. Não, mas e os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, gente, é tipo trailer de tudo aquilo que Deus ia fazer lá na lei. Agora, você quer viver debaixo de opressão? Leia o Antigo Testamento. É 630 e poucos mandamentos. É mandamento a dar com pau, sem brincadeira. Tem mandamento para tudo. Higiene, tudo. Tanto de coisa que não faz nem sentido mais na vida. Você já viu uns caras de umas religião que tem hoje em dia, que eles andam com umas roupas muito doidas, assim, eles usam umas túnicas, igualzinho no tempo de Jesus, né? Não mistura dois tipos de tecido, segundo a lei do Antigo Testamento. Eu olho aquilo tudo e falo assim: nossa, gente, na boa, você pode vestir a roupa que você quiser, não me ofendo. Eu só fico pensando assim: que luta, velho. Que luta, cara. Que luta. Porque você começa a olhar um mandamento e pensar: esse mandamento é bom, e é mesmo. Depois você descobre outro, e no final você vai vendo que quanto mais relacionamento com a lei de Deus você vai tendo, mais inadequado você vai se sentindo. Porque a lei de Deus não veio para salvar ninguém, a lei de Deus veio para revelar o pecado.
Agora, quando a gente compreende que a vontade de Deus é que nós sejamos fiéis, é no dinheiro? Não, gente, é no todo, é o compromisso com a vontade, é o compromisso com o compromisso de Deus. Então Deus está compromissado com a humanidade, através do quê? Da expressão da sua vontade naqueles que agora se comprometem com o próprio Deus. Então Deus, para Ele ser visto, o meu compromisso tem que estar alinhado com o compromisso dele comigo. E aí então as demais pessoas são abençoadas com aquilo que Deus faz através da minha vida. Resolve problemas? Resolve também. Porque às vezes os nossos problemas também são os problemas de Deus, os urgentes, né? E aí Deus vem e graciosamente nos ajuda com todas essas coisas. Mas muitas outras coisas Deus parece não se importar porque realmente não são importantes, e talvez há algumas questões que não é uma boa Deus resolver para nós. Você nunca se perguntou por que Deus talvez não deixe você ganhar na Mega Sena? Eu tenho certeza por que eu não ganho na Mega Sena, gente. Eu tenho certeza. Então a galera fala, mas você continua jogando? De vez em quando acumula muito eu jogo. Para quê? Para não ganhar mesmo, gente. E enquanto eu não ganhar, eu tenho certeza que está tudo certo. Porque não faltou nada até aqui, então Deus está no controle. Agora, se eu ganhar, aí a gente tem um problema. Porque eu vou querer sumir do meio de vocês, não quero ver a cara de ninguém nunca mais. Sabe aquele papo de, eu vou fazer, não vou fazer nada. Eu achava que Deus não deixava eu ganhar na Mega Sena, porque eu ficava assim, não, eu vou ajudar missões, vou ajudar fulano, vamos plantar igreja. Aí eu nunca ganhava, eu resolvi ser honesto. Falei assim, Deus, eu vou ser honesto. Se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou ajudar em ninguém. Eu vou resolver só o meu próprio problema, e continuo não ganhando. Então tem alguma coisa errada nesse processo? Claro que tem. O errado sou eu, de tentar obter o favor que é fruto da interferência do poder de Deus, enquanto na verdade eu poderia estar buscando a vontade de Deus. Quando eu conheço a vontade de Deus, meus irmãos, e a gente experimenta disso em tantas circunstâncias, a gente vai a lugares que com o nosso próprio dinheiro talvez a gente não queria. A gente recebe riquezas que o dinheiro não é capaz de comprar. A única coisa que a gente precisa para usufruir de tudo isso é sermos fiéis, buscarmos a verdadeira fidelidade. E por último, meus irmãos, vira algumas páginas aí, Lucas capítulo 19, para a gente encerrar. Uma outra parábola, em que Jesus traz uma outra lição aqui, mas que também está associada ao conceito da fidelidade. Lucas capítulo 19, eu vou contar aqui por alto, para a gente não ter que ler tudo, viu? E depois a gente lê do verso 22 em diante. Essa parábola basicamente é o seguinte, né? Está dizendo que um homem que era rico, pegou os seus servos, deu um tanto de dinheiro para um, menos dinheiro para outro, e um pouquinho de dinheiro para um terceiro, e falou para eles assim, vocês administrem o meu dinheiro, e quando eu voltar eu acerto com vocês. Aí depois que esse homem saiu, ficou uns anos fora, quando ele voltou, o cara que recebeu muito dinheiro, trabalhou todo esse dinheiro e devolveu o dobro do dinheiro. E aí então o que esse senhor fala para ele? Fala assim, você é um servo bom e fiel, e por conta disso, você agora vai usufruir de tudo que eu tenho. Então ele deu uma promoção para o cara. Ele virou para o cara e falou, você agora vai usufruir da minha riqueza. Você agora não vai ser apenas mais um servo. Você agora vai usufruir do poder. Por quê? Porque você tinha lá 10 minas, mina é uma moeda, tá? É uma unidade de dinheiro. E você devolveu outras 10? Não sei. Mas aí vem o segundo cara. O segundo cara recebeu menos, recebeu 5. E aí na hora que ele se apresenta, ele fala, o Senhor me deu 5, eu trabalhei o recurso que me foi confiado e devolvi outros 5. E aí o que esse Senhor fala de maneira surpreendente para esse outro cara? Fala assim, servo bom e fiel, você recebeu menos que o outro, mas trabalhou com igual fidelidade. Então você também vai receber a promoção que o outro recebeu.
Aí você fala, mas os dois deram um lucro ali de 100%. Mas tudo bem, gente, mas você não acha que o que administrou mais, correu mais risco, talvez não merecia um benefício maior? Aí você vai vendo que esse senhor aqui, ele não está preocupado apenas com o valor monetário, ele está preocupado com o coração daqueles que servem a ele. E por fim chega um terceiro, o terceiro recebeu uma mina, é o que recebeu menos, 1/10 do que o primeiro recebeu, e ele pegou esse negócio e fez o quê? Guardou, bem guardado, enterrou, com medo de ser roubado. E depois, na hora de devolver, ele veio e devolveu exatamente aquela quantia que lhe havia sido confiada. Aí, gente, verso 21, diz assim, ele se explicando por que ele fez isso, né? Lucas 19, 21. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros? E nada disse aos que estavam com ele. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quisessem que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. É a minha moto, a minha chave está aí, ó. Disparando alarme de moto é para acabar, né? Então, meus irmãos, olha que coisa interessante. A gente vê aqui que o que esse senhor faz é pegar aquilo que foi confiado ao que tinha pouca responsabilidade e dar àquele que ainda assumiu o maior risco, aquele que recebeu a maior parte. Ou seja, o que Deus está buscando premiar em nós não é a nossa capacidade de trabalhar com recursos, mas é a nossa fidelidade. Quanto mais fiéis nós nos tornarmos a Deus, quanto mais fiéis à vontade de Deus a gente conseguir ser na nossa jornada, mais nós experimentaremos do favor de Deus na nossa direção. O favor de Deus para fazer o que eu quero? Não, o favor de Deus para que o Senhor nos ajude naquilo que nós realmente necessitamos. Se Deus der tudo aquilo que nós queremos, pode acontecer de que Ele estará atrapalhando a nossa jornada muito mais do que ajudando. Ele, como bom Pai, sabe o que nós carecemos, sabe quais são as nossas reais necessidades, e que a gente possa então buscar conhecer essa vontade do Senhor, para que a gente possa se relacionar com Ele de uma maneira mais madura. Então, meus irmãos, a fé judaico-cristã, ela é diferente por isso. Nós não estamos sendo chamados aqui para ser o povo que tem bom comportamento. Nós não estamos nos disciplinando para sermos o povo que veste de uma maneira diferente ou que fala de uma maneira diferente. Nós somos chamados para sermos fiéis. Em quê? Em tudo. Em toda e qualquer circunstância. No nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso trato uns com os outros. E se há alguma coisa na nossa vida em que a gente tem sido infiel, esse é o momento da gente se apresentar diante de Deus e pedir perdão. Dizer, Senhor, eu quero crescer um pouquinho mais. Eu quero ser aquele que quando as pessoas olharem, verão o Senhor em mim. Verão o Senhor em tudo que eu faço, em todas as expressões da minha vida. Para que a gente não precise apenas pregar o Evangelho, abrindo a boca e falando palavras persuasivas para tentar convencer alguém daquilo que você entende, mas para que Deus seja visto em toda e qualquer circunstância. As pessoas podem até não abraçar o nosso pacote religioso, a gente nem tem essa ambição mesmo, porque no final é Deus que chama os seus, é Deus que trouxe a gente até a jornada que nós vivemos, até o dia de hoje, é Deus que nos conduz pelos seus caminhos. Se não fosse Deus, meus irmãos, nenhuma insistência faria com que eu tivesse permanecido nos caminhos dele. Então a gente não tem essa ambição, mas nós temos a ambição de sermos fiéis naquilo que nos foi confiado.
entendendo que se nós formos fiéis, nós marcaremos a vida das pessoas que estão sob nossa responsabilidade de uma maneira definitiva. Ninguém vai poder chegar diante de Deus dizendo: eu não conheci a vontade do Senhor, eu não vi um homem de Deus, eu não vi uma mulher de Deus. Então que a gente possa assumir essa responsabilidade e orando agora que a gente coloque a nossa vida diante de Deus, pedindo perdão pelas nossas dificuldades. Amém, meus irmãos? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração e conhece também as nossas crises de fidelidade, sobre como nós queremos o favor do Senhor, mas nem sempre nós queremos abrir mão da nossa vontade para que a sua vontade prevaleça. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos pelas nossas crises existenciais, perdoa-nos por a gente estar mais preocupado com o comportamento dos outros do que propriamente com a consciência de natureza. Que o Senhor nos cure nessa noite de tudo isso, e que o Senhor nos dê um entendimento agora renovado, para que, podendo estar livre de todos os mandamentos, nós vivamos pela graça do Teu Filho Jesus, de maneira responsável, excedendo aquilo que a lei traz para nós, por uma consciência de que nós não somos mais servos, mas fomos chamados para sermos filhos. O filho serve ao seu pai com alegria, o filho serve por consciência, o filho serve porque isso faz parte da sua responsabilidade. Que o Senhor nos desperte acerca dessa responsabilidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos celebrar a ceia agora, meus irmãos. Pode distribuir os elementos aí, por favor.